Oi, gente, boa noite. Isso aqui sempre, para mim, isso aqui sempre é uma aventura, sabia? Uma hora eu vou aprender a mexer com tudo isso. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Deixa eu dar boa noite aí, agora no comecinho, né? Carmen, Marisa, a Rosa. Oi, Maria Lúcia, tudo bem? Vanessa. Gente, obrigada pela companhia, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Se der para mandar aí uns coraçõezinhos para eu saber que vocês estão recebendo bem, obrigada aí pelo coração, para eu saber que vocês estão me ouvindo direitinho, estão me vendo. A transmissão nem sempre é bacana, né? Todo mundo voltando do feriado aí de carnaval. Quem foi em bloquinho aí? Quem aproveitou para brincar o carnaval? Quem aproveitou para descansar, ficar em casa? Vamos conversar um pouquinho, né? Até dar um tempinho aí para as pessoas irem entrando. Me conta um pouco aí como é que foi o carnaval de vocês, para a gente ir conversando para saber se está todo mundo aí, está todo mundo me vendo, todo mundo me ouvindo. Maíra, você está no Face, é isso? Boa noite para você, Maíra. Olha, bloquinho todos os dias, isso que é ânimo, né, gente? É energia, coisa boa. Aproveitar. Cada um curte do jeito que quer, né? Oi, Elias, boa noite. Ah, você só dormiu? Casa, família, lazer. A gente aproveita, né, esses momentos para ficar em família, para curtir as pessoas. Isso é bom também, né? Rever, né? Boa noite, Elias. Quem mora longe, né? Aproveitar para viajar. Camila, boa noite. Vão me mandando aí esses coraçõezinhos para eu saber que vocês estão por aqui, que vocês estão me vendo, que tá dando tudo certo. Ai, Maíra, boa noite. Gente, eu tenho falado muito sobre ansiedade, né? E assim, quem está me acompanhando está vendo que eu tenho feito as lives associando os assuntos, tá? Um outro tema que eu trabalho muito, que é emagrecimento. Por que eu resolvi focar em ansiedade? Né? Porque eu percebo claramente que... Olha, tá, peraí, já deu confusão aqui. Tá, arrumou? Então, eu resolvi focar bastante em ansiedade, falar mais sobre ansiedade, porque para mim fica muito claro que o processo de emagrecimento está intimamente relacionado com a questão da ansiedade. Então, por isso eu estou trabalhando uma série de questões vinculadas à ansiedade, porque sem gerenciamento de ansiedade a gente também não consegue emagrecer, né? Gerenciamento de ansiedade é fundamental em todos os aspectos da vida. Boa noite, Cláudia. Oi, Josi. Boa noite, Kátia, Sérgio. Então, gente, o gerenciamento de ansiedade é fundamental em todos os aspectos da nossa vida, né? E olha, eu afirmo, né, com muita segurança, com muita tranquilidade, que gerenciamento de ansiedade é possível. Tá? Quando a gente está falando só de ansiedade, gerenciar a ansiedade não é difícil. Claro que quando vem associado a isso um quadro de depressão, por exemplo, é diferente, tá? Mas um quadro de ansiedade não é difícil da gente tratar e da gente resolver, tá? E é muito possível que a gente consiga fazer isso por aqui.
Então, eu me sinto muito tranquila de dizer para vocês que dá sim para vocês melhorarem a qualidade de vida através dessas dicas, dessas orientações que eu estou passando por aqui, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Vânia Calazans, eu sou psicóloga clínica, trabalho na área há mais de 30 anos, tenho uma vasta experiência aí na área de emagrecimento, na área de transtorno explosivo intermitente, que são as pessoas que têm explosões de raiva. Até escrevi um livro sobre isso, né, que foi a primeira publicação brasileira a respeito. O TEI ainda é uma questão pouco conhecida, então eu tenho um interesse muito grande em divulgar esse trabalho também. E então, assim, todas essas questões, tá, vinculadas a emagrecimento, ansiedade, transtorno explosivo intermitente, questões de ordem pessoal, são questões que eu trabalho muito no consultório. E esse universo online me deu a possibilidade de poder ajudar um número maior de pessoas. Então, eu tenho um interesse muito grande nesse trabalho aqui, e eu peço para vocês, da mesma maneira que eu tenho um envolvimento muito grande no sentido de divulgar o TEI, eu tenho uma página no Facebook falando disso, eu também tenho interesse em falar com um maior número de pessoas sobre tudo isso, sobre ansiedade, sobre emagrecimento. Então, se vocês conhecerem alguém aí que pode se beneficiar disso, marquem essa pessoa, né? Mostrem as lives, o material aí da página do Insta, tá bom? Quem não viu as lives anteriores, tá na minha página do Face, Mind Fitness, Emagrecimento Sustentável, tá? Então, é só acessar essa página, que estão todas as lives que eu fiz, estão lá. E desde o começo, eu acho que a partir da segunda ou terceira live, essa é a quarta, então, a partir da segunda live, eu já comecei a falar sobre gerenciamento de ansiedade. Então, quem está entrando aqui agora, eu sugiro que veja essas lives, porque... Oi, Regina, tudo bem? Eu sugiro para vocês que vejam essas lives, tá? Para começarem a colocar isso em prática. Bom, eu sempre separo, então, uns 15 minutos no final para responder as perguntas. Então, quem tiver perguntas, pode escrever, que a Vicky está aqui comigo, ela anota as perguntas para mim, no final eu respondo, tá bom? Então, quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, pode escrever aí que no final eu respondo, tá bom? Esse é o combinado, tá certo? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre procrastinação. Por que que eu escolhi esse tema? Né? Porque eu vejo muitas pessoas, tanto no consultório como aqui, eu tenho recebido muitas mensagens, inbox, e eu ouço muito, eu não consigo, é difícil, eu começo e paro, seja em relação ao emagrecimento, a gerenciamento de ansiedade, a trabalho, vida afetiva, vida social, o que for. Tá? Então, essa questão do é difícil, é complicado, eu começo e paro, eu não levo adiante, tudo mais, é muito recorrente. E isso tem a ver com procrastinação. Né? A gente costuma falar de procrastinação de uma forma meio banalizada, né? Sem parar muito para pensar do que a gente está falando. Então, por isso, eu resolvi falar sobre procrastinação e vocês vão entender o quanto isso é importante na vida da gente, né? O peso que isso tem na vida da gente. Então, a procrastinação, ela está ligada à fadiga, à frustração, à falta de motivação, à dificuldade para a gente realizar tarefas mais complexas, estresse, tá? E até perfeccionismo. Perfeccionismo é uma coisa muito engraçada, porque tem muita gente que acha que fala, né? Apesar de falar de uma certa forma se queixando, mas fala com certo orgulho, né?
eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas certinhas. Gente, isso é um atraso de vida, né? Então, quem se identifica com essa questão do perfeccionismo, por favor, oi, Vânia, quem se identifica com essa questão do perfeccionismo, por favor, presta muita atenção em tudo que eu vou dizer. Oi, Sil, tudo bem? Então, quem se identifica com essa questão do perfeccionismo, presta muita atenção em tudo que eu vou dizer, porque essa é uma questão muito importante da gente trabalhar, tá? E aí, o que a gente tem que entender? A gente tem um macaquinho aqui dentro do cérebro, né? O nosso cérebro foi estruturado há milênios, né? Nós temos o nosso chimpanzé aqui dentro. Então, lá atrás, né, nos primórdios da humanidade, a gente tinha que economizar energia. Então, o nosso cérebro está treinado para economizar energia. Então, tudo aquilo que ele puder levar a gente a fazer essa economia de energia, ele vai trabalhar nesse sentido. Então, aquelas tarefas que são mais complexas, aquilo que a gente acha mais difícil, aquilo que a gente considera mais chato, e presta atenção no que eu estou falando, são pensamentos, tá, que a gente tem. É difícil, é chato, é complicado, eu não consigo, tá? São uma série de pensamentos que a gente tem e que a gente, quando eu falo, né, porque eu falo muito nosso cérebro, cérebro e tudo mais, como se o cérebro fosse uma parte, tivesse separado da gente. Mas é porque nós temos a parte consciente, que está ligada ao nosso lobo frontal, que eu vou falar mais para frente, e o instintivo, né, o automático, que é essa parte que eu estou dizendo que é mais primitiva, né, que é aqui o sistema límbico, que está o que a gente chama de cérebro reptiliano, que está ligado aos nossos impulsos. Então, quando muitas vezes, assim, quando a gente começa com esses pensamentos, a gente não percebe que a gente está levando, né, essa informação para o nosso cérebro, que aquilo é difícil, que aquilo é complicado e tudo mais. E são essas as questões que a gente procrastina. Tudo aquilo que a gente avalia como difícil e complicado, tá bom? Então, essa questão do perfeccionismo é aquilo, você quer fazer a tarefa o mais perfeita possível. Só que esse perfeito não existe, porque a gente sempre pode melhorar um pouquinho. Então, tá aí um grande gatilho para procrastinar. Porque você tá lá, você está terminando um relatório, aí você fala, não, né? Mas se eu fizer assim, se eu usar tal recurso, se eu fizer assado, ou seja, você começa a tentar melhorar aquilo e não finaliza, tá? Então, o perfeccionismo faz muito isso com a gente. Ao invés de você encerrar e entregar, não, você fica ali, né, patinando naquela mesma situação. Você nunca vai ficar totalmente satisfeito, vai chegar uma hora porque você tem que entregar, você vai falar, ah, tá bom, vai assim mesmo, tá? Quem se identifica com isso, coloca um eu aí, manda um coraçãozinho para eu saber, porque uma hora você vai ter que entregar um negócio, uma hora você vai ter que abrir mão. E vai de uma maneira que você não está satisfeito, mas vai. Então começa a prestar atenção nisso. Você só está postergando o momento de fazer a entrega, tá? Então, se vocês aí, se alguém, ó, o Elias, a Vicky, se vocês já ouviram da família de vocês, né, de alguém conhecido, que vocês são perfeccionistas, se vocês mesmos dizem isso para vocês, né, manda aí esses coraçõezinhos, coloca quem não quiser se identificar, né, manda o coraçãozinho, porque para eu ir entendendo, né, com quem eu estou conversando aqui. Então, o que acontece é que
todas as questões vinculadas à procrastinação, que é tudo aquilo que a gente deixa para depois, a gente deixa para mais tarde, a gente deixa para a semana que vem, o grande problema disso é que não sai da frente. Você posterga, mas está aqui, ó, né? Fica martelando aqui dentro. Então, postergar, procrastinar, não alivia em absolutamente nada. Pelo contrário, gera mais ansiedade. Então, a gente fica num círculo, né, vicioso, na evitação do problema, porque a gente entende que aquele problema é difícil, é ruim, a gente não tem condição de enfrentar, mas o negócio não sai da cabeça. Então, isso gera uma sensação de incômodo muito grande e te impede de viver o presente, tá? Porque isso desfoca a gente do presente. Te causa um desconforto, um descontentamento, né? E tira o teu foco do presente. Você deixa de viver aquilo que você precisa, você deixa de fazer aquilo que você precisa fazer. Isso vai gerando angústia, sensação de impotência, tá? E sempre aquela sensação, né? Porque aí começa a vir aquela sensação de autocrítica, né? Então você começa a se sentir uma pessoa que não é comprometida, que não realiza as coisas, que, entre aspas, não leva a sério, né? Porque você tinha, por exemplo, que estar num compromisso e não chega a tempo, você tinha que entregar uma coisa e não entrega. Então, isso vai aumentando a sensação de incapacidade, de impotência, de baixa estima. Então, só traz sensações desagradáveis, sensações ruins. Então, para a gente não procrastinar, o que a gente precisa? Ser produtivo, né? Que é o inverso da procrastinação. Então, a gente precisa produzir. E o que é fundamental para que a gente possa produzir? Foco e atenção. E a ansiedade, o que ela faz com a gente? Ela tira o foco, ela tira a atenção. A procrastinação, que é um sintoma da ansiedade, né? Tira completamente o nosso foco, a nossa atenção. Às vezes, as pessoas dizem assim, eu ando ruim da cabeça, né? A minha memória está falhando. Quem aí tem problema de memória, diz que está desatento, que não consegue prestar atenção nas coisas? Manda aí um coraçãozinho. Muitas vezes, gente, não é nenhum problema. Não adianta tomar vitamina, tá? Tem muita gente que fala, eu preciso tomar vitamina para melhorar a memória. Na grande maioria das vezes, é ansiedade, tá? A ansiedade faz com que você não consiga manter a atenção, não consiga manter o foco, tá? E a gente precisa de foco e atenção para ser produtivo. Os estudos da neurociência, né, são muito claros em afirmar que a atenção é a capacidade que a gente tem de filtrar estímulos. Então, para a gente filtrar estímulos, a gente precisa de energia. E lembra que o cérebro gosta de economizar energia, né? Então, a gente precisa de energia. E aquelas tarefas que exigem da gente que você fique lá horas a fio, né, isso consome a energia. E a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, sempre que você tem uma tarefa para executar que vai te exigir muita atenção, muita concentração, é importante que você quebre, tá, essa tarefa. Faça em pequenas etapas. Ou, então, se não der, né, faz lá o exercício da respiração diafragmática em alguns momentos, para
focar a atenção, porque a respiração diafragmática, ela não só te dá uma sensação de relaxamento, de conforto, tá? Gente, eu costumo dizer que fazer a respiração diafragmática é levar o Rivotril na bolsa, tá? Então, quem toma remédio, quem toma ansiolítico, se fizer a respiração diafragmática, pode ter certeza, vai deixar o ansiolítico de lado. Se treinar, se fizer, se não procrastinar, vai deixar de tomar um ansiolítico. Porque o que a respiração diafragmática faz é te acalmar. Então, voltando à história, né, que a neurociência fala que a gente tem que filtrar a atenção. Então, apesar de muita gente, né, e as mulheres gostam muito de falar isso, que fazem 500 coisas ao mesmo tempo, a neurociência mostra para a gente que não, que nós não temos essa capacidade. O ser humano não tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo com atenção, tá? Então, essa coisa de ser multitarefa não é legal, porque só aumenta a ansiedade. Porque você tem que organizar teu pensamento para não esquecer de tudo aquilo que você quer fazer ao mesmo tempo. Quem se identifica com isso aí? Manda o coraçãozinho para mim, né? Aquela coisa de tá lá na lavanderia, né? Aí já começa a pensar. Eu vou passar pela cozinha, já vou pegar aquilo, já vou levar para o quarto, vou deixar aquilo na sala, vou passar no banheiro, já vou pegar aquela outra coisa. Então, assim, a gente começa a encher a cabeça, né? E o que acontece com a gente, né? Você fica nervoso, agitado, irritado, né? E a gente não sabe, mas isso é ansiedade. Então, não é legal ser multitarefeiro, tá? E aquela história, se você, por exemplo, tá, sei lá, vamos dizer assim, você tá lavando louça e falando com seu filho, é aquela história. Vai chegar um momento que ou você vai desfocar a atenção dele, não vai ouvir o que ele está falando, ou você não vai lavar a louça direito. Algum talher vai ficar mal lavado, vai sobrar sabão na louça, alguma coisa vai acontecer. Pode prestar atenção. Então, o que eu estava dizendo é, para a gente deixar de procrastinar, a gente tem que ser produtivo, tá? E para ser produtivo, a gente tem que aprender a focar a atenção, tá? Ter foco. O nosso cérebro gasta de 20 a 25% da nossa energia. Então, só para manter a gente vivo, né? Então, ele vai fazer de tudo para economizar essa energia naquilo que a gente puder fazer, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, quando você entende que uma tarefa é chata, é difícil, é complicada, que você não consegue, você está tendo pensamentos, tá? Um atrás do outro, tá? Que pensamentos são comandos cerebrais, você está avisando o seu cérebro que você não quer fazer aquilo, tá? E o que ele vai fazer? Te levar a economizar energia, ou seja, não fazer, tá? Então, a gente tem uma possibilidade maior de realizar tarefas que sejam desafiadoras, que exigem mais atenção da gente. Por quê? Porque o cérebro gosta de ganhar. O cérebro adora ganhar. Então, por exemplo, quando você faz um trabalho, né, você passa lá horas fazendo um trabalho, e você recebe um elogio, ou você está jogando um jogo e você ganha, né? Ou você recebe uma promoção,
O cérebro adora essa sensação de ganhar. Então, tudo aquilo que a gente precisa fazer e a gente está procrastinando, se você linkar isso com prazer, fica muito mais fácil de realizar. Mas eu vou falar mais profundamente disso daqui a pouco. Então, o ideal é a gente não fazer essas tarefas mais difíceis, mais complicadas, quando a gente está cansado, quando a gente já está no final do dia, tá? Porque a tendência, tipo, sei lá, academia, supermercado para quem quer cuidar da. Supermercado, né? Na hora que a gente está no final do dia, sei lá, você tem que fazer as compras para a tua dieta, por exemplo, né? Então não deixa para o final do dia. E o hábito é uma estratégia de sobrevivência. O cérebro adora hábitos. Por quê? Porque o hábito automatiza o nosso comportamento, tá? E gasta menos energia. Então, tudo aquilo que passa a ser automático, a gente tem mais chances de colocar na vida, porque o cérebro não desprende tanta energia assim. Então, criar hábitos é uma forma, né, de você evitar, diminuir, né, a procrastinação. É uma forma de você aumentar a tua produtividade. Então, aquela história, por exemplo, presta atenção. Se você tem o hábito de levantar e escovar o dente ou lavar o rosto, você não pensa sobre isso, você simplesmente vai. Então, você não tem. Eu estou vendo que tem aí o professor Carrara, né? Você entrou agora há pouco, eu vou responder as perguntas no final, tá bom? Então, o cérebro não gasta energia com aquilo que a gente tem como hábito. Então, o hábito traz um alívio, porque gera um comportamento automático. Então, essa é uma maneira da gente produzir mais, né? Criando hábitos. Uma outra coisa importante também é a gente perceber quais são os gatilhos que nos levam a adiar uma tarefa. Isso também é uma maneira de você identificar, né, o que te impede. Gente, só um pouquinho. De realizar algumas tarefas. Então, identificar o gatilho é uma coisa que ajuda bastante. Tá? A gente tem uma questão que eu quero dar uma olhada aqui, uma coisa que eu quero dizer para vocês, que é o seguinte: o nosso cérebro, lembra que eu estava falando que o cérebro gosta muito de ganhar, de ter prazer, né? Então, nós temos uma tendência a focar na recompensa imediata. Então, aquela coisa da gratificação futura, a gente não quer. A gente quer a gratificação imediata. A recompensa, né? O prazer imediato. E pode prestar atenção, tudo aquilo que a gente procrastina tem a ver com isso. Emagrecimento, por exemplo, tá? Você começa a pensar que vai demorar muito para você chegar no peso que você quer, mas o doce está lá, a pizza está lá. Então, naquele momento, o que a gente prefere? Aquele prazer imediato. Então, você procrastina a questão do teu emagrecimento. Deixa lá para frente. Não pensa. Gerenciamento de ansiedade. É uma outra questão. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês? Quando você está ansioso,
o teu cérebro entende que você está correndo um risco, um perigo. Então, o que que ele faz? Ele te coloca numa posição de reação. Tudo que ele não quer é que você se acomode, que você relaxe, que você se acalme. Então, eu escuto muito dos meus pacientes, eu não consigo fazer a respiração diafragmática. Eu acho chato, eu acho monótono, é cansativo, eu começo e paro, mas a sensação do eu não consigo é muito forte, é muito presente. Por quê? Porque você, o teu cérebro não quer que você pare naquele momento. E vamos pensar o seguinte, para você gerenciar a sua ansiedade, né, você vai ter que trabalhar para isso, você vai ter que investir energia, você vai ter que fazer isso várias vezes, você vai ter que treinar. E o que que você quer? Se aliviar do desconforto. Porque naquele momento, parar para fazer a respiração é desconfortável, né? E o cérebro não quer aquela situação de desconforto. Então, a gente tem que entender todo esse processo que acontece com a gente, né, que dificulta. Então, essa parte da gratificação imediata, das emoções, daquilo que é rápido, que é momentâneo, está ligado ao nosso sistema límbico, né, que trabalha com a questão do prazer imediato e das dores. O cérebro trabalha o tempo todo com isso, né? Ou para ter prazer ou para evitar dor. Pode prestar atenção, tudo que a gente faz tem um objetivo. Ou a gente vai ter prazer, vai ter ganho com aquilo, tá? Ou a gente vai evitar uma dor ou um sofrimento. O que se contrapõe ao sistema límbico é o córtex pré-frontal, que é o quê? Que é a nossa capacidade de controlar as vontades e os desejos, né? É o nosso lado consciente, que faz com que a gente possa planejar coisas a longo prazo. Mas o grande problema dessa história é que esse lado, né, do córtex pré-frontal, do raciocínio, da atenção e tudo mais, ele gasta muita energia, então ele cansa rápido. E aí, o sistema límbico, as nossas emoções, assumem a rédea novamente. Então, o que a gente tem que entender é que existe uma briga aqui dentro, entre aquilo que a gente entende que é o certo e aquilo que a gente tem vontade de fazer. Tá? Então, eu preciso emagrecer, ou eu preciso me tranquilizar, né? Ou eu preciso estudar para a prova. Isso vai demandar uma energia. Isso tem a ver com o córtex pré-frontal, né? Aquele lado que diz para você racionalmente o que você tem que fazer. Mas aí, né, esse outro lado do cérebro, né, o nosso macaquinho, assume o controle e a gente quer algo que nos traga um alívio, um prazer momentâneo. Então, a gente procrastina todas essas coisas, mesmo que isso gere conflito, tá certo? Então, a gente vive nesse binômio dor-prazer, dor-prazer. E aí, a gente associa, né, essa questão toda, né? Eu falo muito, gente, assim, da zona de conforto, né? A zona de conforto, ela não precisa ser quentinha, tá? O que eu quero dizer? A zona de conforto não precisa ser gostosinha. Quando a gente fala zona de conforto, parece que é um lugar gostosinho, né? Na realidade, é um lugar conhecido. É um lugar onde você não se arrisca, onde você não tem que enfrentar situações novas, tá? Então, se você vai deixar, por exemplo, de ter uma atitude que você tem sempre, né, em relação a alguma situação que você está procrastinando, você vai se arriscar a fazer diferente, tá? Então,
a gente tem, né, essa dificuldade de partir para o novo, de acreditar que pode, de acreditar que é possível, né? Então, a gente muitas vezes só faz isso quando entende que não tem outra saída. Quando acontece alguma coisa muito ruim na vida da gente, que a gente entende e fala, pô, não tem outro jeito, né? Eu tenho que tomar uma atitude. Outro dia, uma pessoa me escreveu, eu pus lá uma pergunta, eu fiz uma pergunta assim, no que o gerenciamento de ansiedade vai melhorar a tua qualidade de vida? Aí essa pessoa me respondeu assim, eu era feliz e não sabia. Eu tenho que tirar um sinal, né? E aí o que eu entendi é que ela devia ter que fazer uma biópsia, talvez alguma coisa de pele, né? E ela estava com medo de ser alguma coisa grave. Então, naquele momento, ela fez uma comparação com a vida que ela tinha anteriormente àquela notícia, né? E tudo na vida da gente é muito rápido, é muito tênue. Neste momento a vida está de uma forma, no momento seguinte está de outra. E a ansiedade tem muito a ver com isso, né? As pessoas que têm um perfil mais ansioso, elas querem o tempo todo controlar as situações. E a gente não controla nada, né? E esse é um exemplo claro disso, né? Então, enquanto ela não abriu aquele envelope e ela não soube que ela tinha lá uma suspeita qualquer, todos aqueles problemas que ela estava enfrentando eram os piores problemas que ela tinha, né? E talvez muitos desses ela estivesse procrastinando. A partir do momento que ela abriu aquele envelope, ela teve aquela notícia, ela entendeu, né, que aquilo talvez não fosse tão ruim, tão difícil. Então, assim, a gente ouve muito das pessoas, né, quando passam por uma situação grave, drástica, seja uma doença, a morte de alguém e tudo mais, as pessoas dizendo que estão repensando a vida, querem melhorar a qualidade de vida e tudo mais. O que é isso? É sair da zona de conforto. Então, para a gente deixar de procrastinar, muitas vezes a gente precisa de uma situação pior do que aquela que a gente está vivendo. Porque aí a gente trabalha com a mente em que sentido? A gente começa a dizer, né, os pensamentos, né? Eu tenho que mudar a minha vida, eu não posso ficar me matando, eu não posso ficar me preocupando o tempo todo, eu tenho que fazer diferente, né? Aí você, porque eu sempre falo, né, que o pensamento é um comando cerebral, você começa a dar outros comandos e aí você deixa de procrastinar algumas coisas, vai lá, enfrenta e faz, tá? Então, o que é muito importante que a gente entenda é que a gente tem essa condição de programar a nossa mente, tá? Para sentir dor ou prazer. É aquilo. Lembra que eu falei? Ou a gente está em busca de prazer, ou a gente está evitando a dor. Vou dar um exemplo fácil para entender isso, né? Como é que a gente pode trabalhar com a mente. Por exemplo, uma comida que você gosta muito de comer, tá? Você adora aquela comida. Então, aquela comida te remete a coisas boas, a prazer. Quando você vê a comida, você tem boas emoções. Quando você sente o cheiro, você lembra, sei lá, da casa da vovó. Enfim, né? Então, aquela comida está associada a prazer. Mas, de repente, acontece alguma coisa, você passa mal, e aí você pega uma aversão àquela comida. Então, a partir daquele momento, você não come mais aquilo. Eu era adolescente e a minha mãe gostava muito de queijadinha, e eu também gostava de queijadinha. E aí eu me lembro que, numas férias na praia, ela comprou, né, um monte, eu devia ter 13, 14 anos, ela comprou um monte de queijadinha e eu comi muitas, eu não sei dizer quantas, mas eu me lembro que eu comi muito, sei lá, 4, 5, né, eram queijadinhas assim, né, não eram tão pequenininhas. E eu me empanturrei de queijadinha. E aí eu não sei se a queijadinha não estava boa, se alguma delas estava estragada, ou se aquele calor todo, né, da praia, enfim, aquilo me fez muito mal.
eu passei 2 dias, assim, com diarreia, vomitando, aquela sensação horrível, né? Fiquei péssima. Eu passei anos sem nem poder ouvir falar em queijadinha. E eu posso dizer para vocês assim, olha, que foi brincando 30, 40 anos. Eu comecei a comer queijadinha há poucos anos, de novo. Quer dizer, então, a gente tem como programar a mente, tá? Porque como é que o cérebro faz essas associações? Como é que você vincula uma comida a prazer? Porque você tem pensamentos, porque você é, tem afeto naquilo, né? Então você constrói, porque o cérebro da gente não é uma coisa que funciona sozinho, gente. Né? Aí eu não sei por que eu procrastino, eu não consigo fazer isso, porque parece que o cérebro é uma entidade à parte, não é? Somos nós que fazemos essa máquina trabalhar. Então, da mesma maneira que você vincula uma comida a prazer, você vincula a, a dor, né? A sofrimento, a desprazer, que foi o que aconteceu com a história da queijadinha. Alguém aqui já sentiu isso de gostar muito de uma comida e de repente parar, não conseguir mais comer, né? Aquilo? Manda aí o coraçãozinho, escreve um eu aí para eu saber, né? Então, o que é interessante a gente perceber nisso? Que você pode pegar aquela situação, a, a Lívia está falando, né, que aconteceu isso com comida japonesa. A gente passa por isso, mas somos nós que criamos esses condicionamentos, tá? Então, o que pode acontecer se a gente vincular aquilo que a gente está procrastinando a prazer? Tem muito mais chances da gente realizar, certo? Então, vamos pensar no seguinte, por exemplo, gerenciamento de ansiedade, tá? Que eu estava dizendo aí que é difícil, que a pessoa fala, não consigo fazer a respiração, eu esqueço, eu penso em fazer, mas não faço, tá? Então, vamos lá, gerenciamento de ansiedade. Para você fazer o treino da respiração, você vai desprender um tempo, aquilo que eu falei, né? O cérebro não quer ficar naquele momento e tal, então você procrastina e não gerencia a sua ansiedade. Melhor tomar o Rivotril, que você só põe na boca, engole e acabou, né? O remédio trabalha por você, você não precisa gastar energia. Tá? Agora, por exemplo, se você pensar nas preocupações que você tem com os seus filhos quando eles saem de casa, tá? Então, vamos imaginar um pai e uma mãe. Hoje em dia, né, todo mundo tem um animalzinho de estimação e tudo mais. Então, assim, cada um tem um vínculo afetivo com alguma coisa, alguém, né? Então, vamos imaginar que, assim, você tem aquela preocupação, aquele medo de perder aquela pessoa. Ou o animal, seja o que for. Se você gerenciar a sua ansiedade, pode parecer difícil você acreditar nisso, mas você vai se tornar cada vez mais tranquilo. Por quê? Quando você gerencia a ansiedade, tá? Você organiza melhor o seu pensamento. Você consegue. Lembra da história do córtex pré-frontal? O raciocínio lógico, atenção, foco e tudo mais. Você consegue pensar na realidade, tá? E aí você se sente muito melhor. Vou contar uma situação para vocês que me aconteceu com a minha filha, que estava aí agora há pouco, não sei se ainda está. Ela foi fazer um intercâmbio na Nova Zelândia, e aí, um belo dia, eu abro o celular e ela tinha me mandado uma foto do pé dela ensanguentado, tá? Eu levei um susto com aquilo, fiquei mal, mas eu consegui falar com ela. Ela me tranquilizou, falou que estava tudo bem, que tinha ido ao hospital, que tinha tomado antitetânica, que não tinha quebrado nada, ok. Isso foi 6 horas da manhã.
Quando eu fui tomar o café da manhã, eu comecei, meu Deus, ela podia ter morrido, ela podia ter ficado tetraplégica, ela pode ter uma infecção, vai saber se essa vacina vai funcionar, se ela vai esquecer de tomar antibiótico. Minha cabeça começou. Eu não falei que ela machucou o pé porque ela pulou de uma pedra, né, no mar. Né? Por isso, meu medo, ela podia ter ficado tetraplégica, ela podia ter morrido e tudo mais. Aí, quando eu me dei conta de que eu estava entrando nessa coisa da ansiedade, eu parei, respirei, e aí organizei meu pensamento. Tá? Eu consegui me tranquilizar. E eu consegui pensar, bom, ela não morreu, ela não está tetraplégica, ela está num lugar que ela foi atendida, está tudo certo. Né? Então, isso é uma coisa sensacional. Então, se você vincula a prazer aquilo que para você é difícil, que você está procrastinando, fica muito mais fácil você ter motivação para enfrentar as dificuldades que você precisa enfrentar para realizar aquilo. Então, a gente precisa começar, né, a prestar atenção no que acontece na nossa mente, o que se passa na nossa mente quando a gente está procrastinando alguma coisa. Então, você trazendo isso mais para perto de você, você entendendo melhor esse processamento, né, fica mais fácil você se perceber como alguém que pode enfrentar aquele problema. Então, esse processo de autoconhecimento te ajuda, né, a sair da zona de conforto, a querer acreditar que pode conseguir. Então, a não ter tanta necessidade do prazer imediato, né? Porque essa situação do prazer imediato pode se tornar uma dor no futuro. Então, se a gente está pensando na questão do emagrecimento, por exemplo, comer a pizza, né, pode significar não emagrecer, ganhar peso, enfim. Então, é muito melhor a gente trabalhar com a dificuldade, vinculando essa dificuldade a um prazer, né, uma gratificação futura, mas enfrentar a situação do que ficar patinando nesse sofrimento. E aquilo, né? Quando a gente consegue enfrentar uma situação, por exemplo, sei lá, você tem uma prova para fazer, você está com medo da prova, mas você estudou, você foi lá e tirou uma boa nota, você tem uma sensação de prazer, você tem sei lá, existe a possibilidade de você ser promovido no trabalho, para isso você tem que trabalhar mais, você tem que se esforçar mais. Na hora que vem aquela promoção, você tem né, uma tremenda sensação de prazer. E aí, agora, né, eu tinha falado para vocês que eu ia dar uma dica, e é isso que eu quero que vocês pensem, tá? Eu preciso encerrar, senão não vai dar tempo de eu abrir para pergunta. Então, teve um estudo inglês muito interessante que separou 3 grupos de pessoas e deu metas para esses 3 grupos de pessoas. Eles tinham que realizar uma série de exercícios uma vez por semana durante 2 semanas. Então, separaram essas pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo, então, a proposta era só essa: fazer uma série de exercícios, né, uma vez por semana, por 2 semanas. Eles deram essa meta e o primeiro grupo, 38% das pessoas desse primeiro grupo atingiram a meta. O segundo grupo, além de receberem esta informação, receberam vídeos motivacionais. 35% das pessoas alcançaram a meta, menos do que o primeiro grupo que não recebeu vídeo motivacional. E o terceiro grupo, além da orientação e dos vídeos motivacionais, eles receberam, né, passaram por uma técnica que chama intenção de implementação. Então, qual era a proposta?
eles tinham que escrever uma frase, né, explicando nesta frase o que eles fariam, onde eles fariam e quando eles fariam. Então, por exemplo, eu vou malhar na academia X, vou fazer estes exercícios, sei lá, abdominal, prancha e esteira, né? Às quartas-feiras, às 20 horas, uma vez na semana, por 2 semanas, tá? Então, eles tinham que escrever o que eles iam fazer. Este grupo, 93% das pessoas alcançaram a meta. Gente, é muito significativo isso. Tá? Então, 93% dessas pessoas alcançaram a meta. Ir até a academia malhar envolve 2 etapas. A primeira é a decisão. A segunda é a realização. Para as 2 etapas, a gente precisa de motivação. Só que para a primeira etapa, a gente precisa de mais motivação. Então, a decisão é mais difícil do que a realização. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. Por exemplo, eu tenho que, sei lá, você está desanimada, não sei o que, tal, com a vida social meio borocochô, aí teus amigos te ligam, você fala, ai, não, não vou, não vou, não vou. Aí você vai, né? E aí você se diverte. Então, muitas vezes a gente diz assim, o mais difícil é ir. Na hora que eu tô lá, eu me divirto. Quem se identifica com isso, manda aí os coraçõezinhos para eu saber, gente. Né? A mesma coisa com atividade física. Vou sair para caminhar, né? Ai, não, tô com preguiça, não vou, não sei o que tal. O mais difícil é sair. Depois que eu começo a caminhar, eu caminho 1 hora e nem percebo. Percebem isso? Se identificam com isso? Então, essa técnica de intenção. Hã? Vocês estão se identificando pra caramba, né? Então, gente, é isso. Essa técnica de intenção de implementação é sensacional. Vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Quando você organiza, você decide o que você vai fazer, né? O teu cérebro entende que você já decidiu e pronto, está resolvido. Ele não precisa mais ter aquele desgaste. Lembra do que eu falei sobre escovar o dente? É automático. Então, o problema está resolvido. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Acho que aqui ninguém gosta de ir ao dentista. Eu, pelo menos, imagino, né, que ir ao dentista não é um programa legal. Aí você começa a sentir uma dorzinha, né? Ou tá na época de você fazer uma limpeza, né? E aí você fica assim, ai, né? Tem que ir ao dentista, não quero ir ao dentista, que preguiça de ir ao dentista, não gosto de ir ao dentista, e você fica procrastinando, você joga para frente e não faz, não vai. Aí um belo dia depois de 3, 4 meses você vai, certo? Foi. Aí você chega lá e você tem uma notícia do tipo, olha, você vai ter que fazer um tratamento, tem aí um monte de coisa para fazer, você vai ter que vir pelo menos uma vez por semana, esse tratamento vai levar uns 3 meses. Você fica meio, né, borocochô com a notícia, mas o que você faz? Você agenda o horário. E aí, toda semana, sei lá, uma vez por semana, quarta-feira, 8 horas da noite, você tem dentista. Você não pensa mais tudo isso que eu falei antes. Você simplesmente vai ao dentista. Entende? Então, é isso. Peguem aquilo que vocês estão procrastinando e organizem. Né? Escreve como vocês vão fazer. Trabalhem com isso. Crie um hábito. Né? Organiza. O cérebro vai entender que aquilo é um hábito, que aquilo faz parte da tua rotina e você vai deixar de procrastinar aquela situação. Você vai ter uma sensação de alívio com isso. Gente, eu vou parar, porque senão eu não vou conseguir responder as perguntas, tá? Então, se vocês tiverem aí alguma pergunta, podem mandar.
Eu não entendi o que é JP. Ele escreveu assim. Tá. O João, ele colocou, né, que ele fez especialização em neurociência, que ele conhece os processos, mas que ele acha difícil praticar tudo que ele sabe nos momentos de ansiedade. João, não é fácil mesmo, tá? Mas assiste, eu não sei se você assistiu as outras lives, pelo menos as duas últimas, tá? Porque assim, lembra, quando você está ansioso, tudo que seu cérebro não quer é que você relaxe, que você se acalme, que você se tranquilize, tá? Então, é difícil você colocar as situações em prática se você estiver ansioso, nervoso, porque eu expliquei que a ansiedade é fisiológica. Então, assiste a live que você vai entender. Por que a gente toma o remédio e se tranquiliza? Porque o ansiolítico, ele baixa a tua frequência cardíaca, a tua frequência respiratória, você entra em estado de relaxamento. Aí você realiza as coisas, você consegue se tranquilizar e fazer o que precisa ser feito. Quando você está ansioso, você não consegue. Então, para tudo é fundamental o gerenciamento da ansiedade e você consegue isso através da respiração diafragmática, tá? Então, sim, né? Começa pela respiração diafragmática. Você insistindo nisso e pensa, isso que eu estava falando agora, né? Coloca isso como um hábito. Olha, eu vou fazer todo dia à noite, ou eu vou fazer todo dia de manhã, né? Porque a respiração diafragmática é uma coisa que você tem que fazer sempre, além desses horários. Então, sempre que você se sentir ansioso, vai lá e faz. Mas se você colocar isso como uma regra na sua vida, fica mais fácil. Você vai diminuir a procrastinação. Petita diz que está ansiosa, não consegue perguntar. Então, Petita, eu não sei se você viu a live, se você viu, né? Faz aí umas 3, 4 respirações profundas, né? Se tranquiliza, organiza o pensamento e escreve a sua pergunta. Tem tempo? Não tem, não. Não tem? Você fala que é para escrever. Ó, faz o seguinte, me manda no direct que eu respondo, tá? Não precisa ficar triste. Me manda no direct que eu respondo. Manda sua pergunta no direct. Que a Vicky está dizendo para mim que eu falei demais aqui, que está terminando. Mas só tinha uma pergunta, tá? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, assiste a live de novo e tal. Se ficou com alguma dúvida, me manda no direct que eu respondo, tá bom? Obrigada, Elias. Obrigada. Fala que vai estar salva no Face. A live vai ficar salva lá no Face, tá? Na página Mind Fitness. Sim, Maíra, escreve tudo que você, por exemplo, aquilo que você está procrastinando. Escreve como você vai fazer, quando você vai fazer, em que momentos você vai fazer. Descreve. Oi, Tamara. Descreve o que você vai fazer. Tá? Então, por exemplo, todo dia de manhã eu levanto, acordo, vou direto para o banheiro, escovo o meu dente, lavo o meu rosto, né? Essa é uma programação que você fez que se tornou um hábito na sua vida e está automático, tá bom? Então, define assim, porque aí seu cérebro entende que aquilo já está feito, tá? Que nem a história de ir ao dentista. Depois que você entende que você tem que ir, você vai. Você não fica mais lá ruminando. Então, gente, tá acabando. Beijo, adorei estar aqui, tá? E quem ficou com alguma dúvida, me manda no direct, tá bom? Hoje eu encerrei, olha, falta 15 segundos. Por que você não me achou antes? O que importa é que você me achou, Petita, tá bom? Manda lá no direct. Beijo, gente, boa noite.